E vamos para mais uma leitura da Bíblia em um ano. Deuteronômio capítulo 22, a respeito do que se perdeu. Aproveite esse momento para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, ativar o sino de notificação e, claro, ser um inscrito neste canal. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Se esse não for seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça mesmo com o jumento, com uma roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. As mulheres não devem usar roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém de algum modo cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Leis a respeito da castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher e 2 de ter tido relações com ela passar a odiá-la, olha só, se depois de ter tido relações com ela passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela descobri que não era virgem. Então, o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que ele atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então levarão à porta da casa de seu pai e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela,
vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha um casamento contratado gritou e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata e uma vez que a humilhou terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Deuteronômio capítulo 22. Agora vamos ao 23. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com o pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiro na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A santidade do acampamento. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se levará com a água. Então, de tardinha, ele vai se lavar com água. E depois do pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se, cobrirá as fezes com terra. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisas indecentes e se afaste de vocês. A respeito de fugitivos, prostitutas e usura. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor, seu Deus, porque uma
e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém, aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. A respeito de votos. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas, se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém, não devem levá-las embora num cesto quando entrarem na plantação do seu próximo. Podem arrancar as espigas com as mãos, porém, não devem colher nada com a foice. Deuteronômio capítulo 24. A respeito do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que mandou embora não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Leis de caráter humanitário. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo durante 1 ano. Ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes e levitas, como lhe tenho ordenado. Vocês terão cuidado de o fazer. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor seu Deus. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso, lhes ordeno que façam assim.
quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem o feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso, lhes ordeno que façam assim. Deuteronômio capítulo 25. A pena de açoites. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, com os números de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, o compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O leviratado. O levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusou a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhes descalçará as sandálias do pé, e lhes cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Pesos e medidas justos. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhe houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor da terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra, não se esqueçam disto. As primícias da terra.
Ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, vocês devem pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor seu Deus lhes deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhes dirá: hoje declaro ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então, você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios os maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde vocês vivem. Os dízimos. Quando, no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei, estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, assim eu fiz. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa a Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Exortação à obediência. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje, vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim, ele os exaltará em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez e fará de vocês um povo santo ao Senhor, seu Deus, como ele falou. Deuteronômio capítulo 27. O terceiro discurso de Moisés. Promulgação solene da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Num dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei,
para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas. Comam ali e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Nessas pedras, escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje, vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Maldições do Monte Ebal. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo: Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan, Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com sua sogra, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoas inocentes, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. E assim concluímos mais uma leitura da Bíblia em um ano. Espero que você já seja inscrito nesse canal. Deixe um comentário aqui, vamos conversar sobre o que você entendeu, de que forma Deus falou com você através da leitura de hoje. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa e abundante. Até o nosso próximo encontro.